Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. Eu sou Jana Magna Bosco, aqui no Papo Oeste. Esse é um programa novo do Jornal do Oeste para que a gente possa trazer pessoas para conversar, para entrevistar sobre o que está acontecendo na cidade, sobre assuntos relevantes de saúde e várias informações que realmente vão agregar na nossa vida. E hoje nós estamos aqui com o Isaac. O Isaac é grafiteiro. Estamos aqui com a Mel Mariana Gouveia, que ela é produtora cultural, e também com a Cris. A Cris é empresária e nós já vamos conversar um pouquinho com cada um. E hoje o nosso papo é conversar um pouquinho justamente sobre arte, para falar sobre grafite. Isaac, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todos os espectadores. É um prazer estar aqui com vocês e com as minhas colegas aqui, então. Muito legal. Muito obrigado pelo espaço. Mel, produtora cultural, também produtora cultural do Isaac, né? Do Isaac e de De outras vários pessoas outros também, artistas. né? Bom, parceira aqui do Isaac, parceira da Cris também. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. Joana, é um prazer estar aqui com vocês. E a Cris ela é empresária, tem a Kombi, né? Um lugar super legal onde a gente pode ir lá tomar uma cervejinha, tomar um chopp, colocar o papo em dia. É isso aí, a ideia é essa. Democratizar a cerveja artesanal. Isaac, hoje o nosso papo é justamente para falar sobre o evento que vai acontecer agora, nesse sábado, dia 25, lá na Kombi da Cris. Pois é. Que é uma intervenção cultural e também exibir o curta-metragem, né? O documentário que foi feito sobre o seu trabalho. Eu gostaria que você começasse, então, contando um pouquinho, porque vai passar daqui a pouquinho aqui na tela, os trabalhos que o Isaac faz são coisas mais lindas. Poxa. E queria contar um pouquinho sobre a sua história, sobre o seu trabalho que você desenvolve. Então, conta para mim como que começou aí nesse universo do desenho, Isaac. Olá, né? Bom, os desenhos eles surgiram, né? Formaram o Isaac, na verdade. Mas a minha história em Toledo é bem misturada com a própria cidade. Eu sou skatista, né? Aqui, então a rua me apresentou o grafite e isso foi me encantando porque eu já desenhava. E estar aqui hoje com vocês e poder participar de momentos como essas duas pessoas maravilhosas estão promovendo aqui através do trabalho é incrível. Isso mostra o poder da arte para além desse desenho que o Isaac descobriu lá atrás, sabe? E como as coisas elas vão se entrelaçando à medida que você se dispõe a fazer, né? Que você dispõe a construir, para além do seu gosto apenas. Porque quando você trabalha um desenho coletivamente, isso muda você completamente, né? E eu lembro que uma das primeiras atividades de dinâmicas de desenho, de exercício que eu fazia na época, era 10 desenhos por dia. Não, 10 desenhos, um por dia, em 10 dias, né? Isso era bem interessante para a evolução. Então, eu fazia um desenho hoje, não podia repetir aquele desenho de hoje no outro de amanhã. Então, era 10 folhas de sulfite e 10 desenhos. E logo depois eu trouxe essa dinâmica para um grupo e eu falei, cara, mas então não se trata mais só de um desenho. Todos estão desenhando. Então, os desenhos vão transitar entre nós todos aqui, do que está fazendo aqui. E essa atividade mexeu com todo mundo, comigo também, mudou toda a estrutura, porque quando eu fazia só o meu desenho era fácil. Quando eu estava pegando o desenho do outro para interagir, já ficava difícil, porque será que ele vai gostar? Será que não vai gostar? Será que eu vou zoar? E muitos adolescentes zoavam no desenho do outro, sabe? E que, cagou no meu desenho. Professor, virou uma bosta e tal. E aquela coisa, e isso fez com que mudasse completamente a minha dinâmica de trabalho em relação aos desenhos, porque eu percebo que as pessoas trazem muito para o individual e quando, na verdade, a nossa força é coletiva. Quando leva do papel para a parede, isso fica muito mais fácil de trabalhar. Então, o grafite tem uma força incrível nesse sentido, de trazer a coletividade de uma forma, não só que quem está participando consiga ter essa experiência, mas também quem está como espectador. Isso foi mudando. E ao longo dessa trajetória, o grafite foi costurando a minha arte, o meu desenho, né, no sentido de trazer o Isaac até esse momento. Eu fico imaginando também que começou ali no papel, né? Sim. E depois tomar uma grande proporção para ir para um muro, para uma parede, para um painel enorme. Como que foi, assim, Dá essa... medo. Eu acho que esse medo, esse receio de fazer é uma coisa que deve acompanhar muita gente, inclusive quem está começando, né? Em Toledo tem novos artistas, tem meninas artistas, tem meninos artistas, e estão começando e estão vendo muita coisa. Esse medo acompanha a gente todo o tempo, até hoje. A gente chama de sketch, né? Um sketchzinho, um rabisco, um esboço no papel, e no papel você tem total controle dele, né? E você nem precisa mostrar.
A partir do momento que você vai pro muro, você precisa mostrar. Já estou até emocionado, né? Porque realmente sai, né? Eu tô chorão, gente. Sai aquilo e outras pessoas vão poder te julgar, né? Sem que você não vai ter mais controle. Mas isso é muito legal também porque ensina muito, né? Do seu próprio processo, de como você vai lidar. E é massa demais quando você consegue fazer. Independente da estética, sabe? Independente da estética. Não é sobre flores ou sobre a intervenção no sentido só do protesto. É independente disso. É quando você consegue fazer, aí muda. E o grafite, ele vem como uma forma de manifestação cultural, assim. Não sei se a palavra mais adequada seria não um protesto, mas não consigo encontrar uma outra palavra assim. Mas ele vem como uma forma de se comunicar de algo maior, de uma cultura muito mais abrangente, que vai envolver dança de rua, vai envolver hip hop, vai envolver o skate, vai envolver várias outras questões também, né? Eu chamo de consciência bruta. Né? Mas para não falar um palavrão, né? Ele traz isso, sim. Eu acho que o grafite ele é um marcador social importante da contemporaneidade, né? No sentido de que ele tem uma perspectiva social muito forte. Ele sai daí, né? E ele é protesto, ele é luta e ele é hip hop, né? Então eu me reconheço quanto grafiteiro na medida que todas essas réguas fizeram sentido para minha vida. Porque antes disso eu não pertencia, eu não era, porque eu não sentia nada disso, né? Eu não conseguia me ver quanto sujeito, quanto indivíduo ou participante de qualquer coisa, né? Porque eu estava completamente diferente a toda a estética que estava posta. Então, era o oposto da estética posta. E o grafite me fez ser visível e ser completamente participativo de um grupo ao qual eu sentia vontade de estar perto, vontade de aprender mais, né? Vontade de me conhecer a ponto de participar. Então, o hip hop, como cultura, agrega todos esses outros elementos e o grafite é um dele. E ele é luta, ele é resistência. E ele mostra, né, para a sociedade que tem um grupo que normalmente não é assistido. E aquele grupo, mesmo sendo de minoria, está fazendo um monte de coisa bem interessante. E hoje, né, hoje a gente já tem um caminho mais suave um pouco. E como que é fazer grafite, fazer a sua arte no interior do Paraná? Eu gosto. Já tive convites para ficar na capital. Eu falei assim, mas eu tenho que ficar ali, né? Porque, além de gostar, a comida do interior não tem... Tem comparação. Eu chego para trabalhar nas escolas e falo, meu Deus, eu amo escola. Porque um capricho, né? Um zelo. E é uma coisa que é nossa, né? De quem está no interior, realmente ama o espaço que está ali, né? Envolvido. Gosta de estar. Eu acho que as pessoas escolhem o interior por conta dessa tranquilidade, meio que eu gosto de conhecer as pessoas. Estava até falando essa semana, eu gosto de conversar, gosto de abraçar, gosto de saber das pessoas, né? E isso tudo é o interior que faz com a gente. Quando vai na capital, você fica um pouco assim, meio que parece uma peça fora do tabuleiro, às vezes, sabe? E eu gosto demais daqui. E eu acho que o meu trabalho, na medida da perspectiva da educação, no sentido de usar ele nesse contexto, vem muito do interior, de querer compartilhar mesmo com as pessoas, assim como é compartilhado as outras coisas comigo, né? Legal. E também, a gente estava comentando aqui nos bastidores, antes de começar, que já fazem 10 anos que tu tá exclusivamente com o grafite em si, né? E como que tu percebe toda essa evolução do seu trabalho ao longo desse tempo? Também o teu próprio estilo, assim, a tua identidade enquanto grafiteiro? A culpada está aqui do meu lado, a Mariana. A Mariana tem me ajudado demais em toda essa... Nesse tempo que a gente está trabalhando junto, né, Mel? Tem sido uma escola incrível. Porque, assim, eu tenho várias dificuldades, né? Não só pela educação, eu parei no ensino médio ali, não fui buscar mais a não ser relacionado ao trabalho. E aí eu mergulho no trabalho, mas eu esqueço de outras coisas, né? E a Mel me trouxe questionamentos e possibilidades que eu não cogitava. Então, eu não me reconhecia nesse sentido, assim, nem profissionalmente, nem como artista. Eu falava para ela, mas eu não sou artista, esses caras aí que é artista, né? Eu tô fazendo conforme eu tenho vontade de fazer. E a minha vontade era bem grande, né? Então, ela me trouxe para esse lugar, assim, de entender esse movimento, de perguntar o que eu quero com a arte, né? Para onde eu quero ir, que rumo eu quero tomar, como que isso vira um material que pode ser posto para a sociedade como um produto mesmo, né?
no sentido de não só somar, contribuir com alguns espaços, porque a minha ideia não é só colorir. A arte tem um papel de transformação fundamental e não é só a tinta, né? Então, como que todo esse conhecimento agregado ao longo desses 10 anos se transforma num Isaac que não tinha no começo, mas que quer deixar alguma coisa para o futuro que possa ser uma contribuição e não apenas um valor monetário, né? Então, eu tenho pensado muito nisso e como que essa pessoa me ajudou a me enxergar como esse indivíduo, né, que precisa estar constantemente buscando essa evolução à medida de que a responsabilidade de tudo que se coloca na rua passa a ser minha, porque eu estou colocando, né? Então, essa consciência, ela é bruta, né? Mel, então conta pra gente um pouquinho mais como que foi, assim, você ver esse talento todo, ajudar a revelar ainda mais ele se conhecer e reconhecer como artista também, né? Eu acho que, primeiro de tudo, é importante a gente dizer que o Isaac é muito modesto, né? Vamos combinar? Vamos combinar? Enfim, na verdade, a gente... foi meio que por acaso que a gente começou a trabalhar junto, né? Eu conhecia o trabalho do Isaac como artista, mas para mim era uma coisa muito distante, porque eu não conhecia ele pessoalmente, a gente interage, né? Vários pontos da cidade que a gente anda, a gente enxerga as artes do Isaac, né? E bate ali de frente com as artes dele, mas era uma pessoa que eu não conhecia, não estava no meu meio ali e tal, não tinha muita proximidade. E também eu tinha acabado de começar a trabalhar com a produção, já venho trabalhando com a produção há um tempo, mais profissionalmente, né? Larguei, eu venho da comunicação também, somos colegas ali, né? Mas larguei essa parte do marketing, da publicidade, da comunicação, para me dedicar exclusivamente na produção e gestão cultural. E assim, a gente não se sente totalmente pronta também. E aí, né, de repente, alguém me falou, a Fernanda Fetter falou assim, converse com o Isaac. Eu trabalhava com a Fernanda, ela falou, converse com o Isaac, né? Que acho que vai ser legal, ele precisa desse apoio e tudo, ele tem ali apoios, mas, de repente, ter uma pessoa fazendo. E eu falei assim, imagina, mas o cara já é, tipo, um artista, tipo, eu vou chegar ali e vou falar o que é, oi, então, tudo bem, vamos trabalhar? Tipo, eu falei, eu não tenho esse know-how, né? Me senti super assim. Ela falou, não, de forma nenhuma. Não sei o que. Eu falei, então tá bom. Eu mandei uma mensagem, viu? Então, vamos trabalhar junto? Foi super aberto, a gente sentou, conversou e tal. E rolou, né? Nós escrevemos o primeiro projeto para uma oportunidade da Funarte, acho que foi em 2021. Trabalhamos todo o projeto. Então, quando eu fui trabalhar esse projeto, eu tive a oportunidade de conhecer a história dele, o trabalho dele. Aí eu mergulhei. Aí eu comecei a ver, eu falei... Gente, mas não tem muita coisa que dá para a gente trabalhar aqui, né? E aí, conversando, realmente, ele tinha muitas coisas que ele falava, não, mas dá para a gente fazer isso? Dá para a gente acessar essa possibilidade, essa oportunidade? Eu falei, dá, né? E aí, assim, ele estava aberto a possibilidades, que eu acho que isso também é importante. Então, foi uma coisa assim, né? Juntou ali, vamos tentar fazer. E nessa oportunidade que a gente trabalhou junto, a gente acabou não passando, né, na Funarte, a gente ficou, acho que pegamos uma posição boa assim no edital, mas acabamos não classificando. Mas foi muito importante para eu conhecer toda a trajetória, né? Porque eu só conhecia o superficial. Aí que eu fui ver todas as participações que ele já tinha feito, né? E tudo. Falei, não, cara, você tem um portfólio excelente, dá para a gente conseguir bastante coisa. E aí a gente foi desenrolando, né? De 2022 para frente. Foram várias oportunidades. A gente foi premiado com aquele do Fundepar, né, das escolas coloridas. Teve o Memorial de Vivências também. Depois tiveram os projetos com o skate, que o Isaac também tem um papel social importante aí, né, como presidente da Associação de Skate. Fizemos várias coisas ali. Trabalhamos por 2 anos com a Itaipu, na escola de skate. Depois veio a Copel. E aí a gente foi focando também, sempre que possível ali, né, esse trabalho tanto do skate quanto da CUFA, também para o artista Isaac, né, na parte do grafite. Então, a gente vem fazendo trabalhando várias frentes ali, né? E aí, sempre a gente tem outros contatos, então, às vezes, surgem outros trabalhos, indica daqui, indica dali, a gente vai fazendo. Vira uma rede de conexão, uma grande rede. E também, a Lei Paulo Gustavo, ela movimentou bastante o cenário da cultura aqui em Toledo. É incrível quanto vários artistas foram contemplados e aí estão lançando seus trabalhos, né? Isso é louco demais, porque assim, antes dela, pensa bem, como que a gente se conectava, quase que voluntariamente, os artistas tinham que implorar esse lugar, né, para participação e coisas de reconhecimento financeiro, no sentido de que não tinha, a gente tinha que ir lá e fazer, né? Tava vindo para cá e lembrando da minha primeira intervenção na Caixa d'Água, e naquele momento eu tinha uma vontade danada de pintar ela inteira, mas como que eu ia fazer isso, né? Não tinha
Recurso. Não tinha recurso, não tinha como pensar a estrutura, porque qualquer trabalho precisa de uma estrutura mínima e hoje, pensar em valores, qualquer coisa custa, não tem jeito, né? E nem sempre você tem capital para lidar com esse custo mínimo ali para começar a fazer tal coisa. E ela, acho que traz isso de reconhecer, né? Que esse é um trabalho, como outros trabalhos, né? Isso é muito legal, cara. Sendo assim, você receber um recurso para trabalhar algo que você faz, cara, que massa, velho, que massa. Tô no caminho certo. E é bem interessante que o seu trabalho foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo para fazer um documentário, Sim. né, sobre o seu trabalho que vai ser exibido, então, nesse sábado, na Kombi da Cris, né? Isso. Então, eu gostaria também de comentar como que foi todo esse movimento por trás, porque foi há um ano atrás que começou, ele foi lançado em dezembro, né? Conta um pouquinho mais pra gente sobre esse trabalho que vocês desenvolveram no documentário. Começa ou você começa? Você que sabe. Eu vou falar um pouquinho da lei, só para Tá, daí contextualizar, faz a parte então, né? burocrática. Isso. Porque eu acho que é importante, às vezes o pessoal está assistindo e não sabe, né? Fala, o que é a lei e tudo mais, né? Então, a Lei Paulo Gustavo é uma lei emergencial que veio em decorrência da pandemia. Primeiro, a gente teve a Lei Aldir Blanc, né? Que foi a primeira lá em 2021. Ou 22, agora, gente, pandemia, né? Deixa a gente meio maluco. Mas, enfim, foi nessa época, teve a primeira lei emergencial, que foi a Aldir Blanc, que também foi a Aldir Blanc 1, que o pessoal chama, né? Que ela era uma lei emergencial, então ela abriu espaços para muitas pessoas, porque o setor do entretenimento, ele foi muito afetado, muito, né? Então, a gente que trabalha com projeto, com produção, com eventos, não tinha o que fazer, né? Enfim, não tinha o que fazer. E aí veio a Lei Aldir Blanc e salvou muita gente. Na sequência, veio a Lei Paulo Gustavo, que era uma lei mais voltada para o setor audiovisual, né? E ela também foi uma lei emergencial, então foi um recurso que veio do governo federal, então passou para os estados e para os municípios. E aqui em Toledo a gente teve uma excelente execução, acho que, diga-se de passagem, é importante a gente dizer isso. Foi uma excelente execução, teve os editais. E foi uma lei que não ela teve oportunidade para o audiovisual, mas também para eventos. Então, ela acabou contemplando várias partes da cadeia cultural criativa, né? E na parte da Paulo Gustavo, então, a gente pensou, por que não fazer um... Na verdade, quando ele foi pintar a caixa d'água do lago, que foi uma contratação da Secretaria da Cultura, né? A gente já tinha feito um mini-doc sobre aquela intervenção, sobre aquela pintura. E, a partir desse mini-doc que está no YouTube de 4 minutinhos, a gente falou, por que não continuar? Por que não fazer uma coisa maior? Então, eu sempre falo que um trabalho, ele sempre vai colando uma coisa na outra, né? Como ele disse, vai fazendo uma grande rede. Então, a gente viu a oportunidade de inscrever na Paulo Gustavo. Lá em 2023, quando abriu o edital, nós fizemos a inscrição para daí executar em 2024. E aí a gente pega um recorte, conta um pouquinho do recorte aí, porque o Isaac tem um monte de frentes, né? A gente tem que pegar um recorte específico, porque é um curta-metragem, né? De até 20 minutinhos ali. Então, pensa, lapidar, compactar toda essa história em 20 minutos não foi fácil. O primeiro áudio que a gente gravou, a Mel falou assim, Isaac, a gente tem 20 minutinhos. Então, eu falei assim, eu não vou conseguir falar tanto assim, Mel. Como que eu vou falar tanta coisa, né? 20 minutos falando. Aí ela falou assim, Isaac, você... Aí, na primeira gravação, acho que deu uns 15 minutos já. Eu falei, já tá pronto, né? Não precisa mais. Foi muito doido, assim, porque uma coisa é pintar e fazer os desenhos, e outra coisa é conversar e falar sobre esse processo todo que acontece, né? E mostrar isso de uma maneira interessante também. E aí eu ficava na minha cabeça uma coisa e na cabeça dela já estava tudo pronto, né? E é mais ou menos a mesma coisa que as pessoas falam para mim quando eu estou desenhando. Cara, não estou entendendo nada para onde isso está indo, né? E aí lá no final eu sei como vai ficar, né? Então é muito massa esse poder trabalhar nesse sentido. E eu acho que o que ensina também com essas leis de incentivo, durante a pandemia eu tive pelo menos 7 contratos interrompidos. Eu estava no melhor momento da minha carreira, no sentido de estava expandindo para várias cidades, com contratos relativamente grandes para um artista que está iniciando, né? E aí você toma a primeira rasteira. O momento onde eu consegui acumular qualquer tipo de capital foi embora com a pandemia. Então, não foi só a pandemia parou de trabalhar. Ela interrompeu uma corrente que vinha funcionando para mim desde 2015, quando a CUFA me levou para Nova York e me colocou num lugar de artista, né? E de produtor, no sentido de que as obras de outros artistas eu tinha responsabilidade de fazer instalação, de colocar. Então, toda essa trajetória, na pandemia, ela, tipo assim, desabou nas nossas cabeças. Completamente, né? E aí você fica, tipo assim, parece que você adoece mesmo
será que isso, né, vai matar o mundo, né? Será que a gente vai ter esperança? Será que isso vai germinar de novo, vai brotar qualquer coisa? E aí, com todas essas experiências, essa lei de incentivo faz com que até a gente escolheu o nome, né, do curta-metragem por isso, cultivando arte, né? De surgir, de cultivar aquilo lá, estava lá, né? Ela precisou ser cultivado depois de uma tragédia global. E aí, além de tudo isso, ter que resumir a ponto, né, de deixar ali enxuto dentro do espaço de tempo que a gente tinha. Então, acho que ter que fazer todo esse processo traz um aprendizado muito legal. A gente se conhece melhor quando a gente está lidando com isso, e eu ficava me questionando como que um curta-metragem vai me ensinar qualquer coisa de arte, sabe? Na ignorância. Porque a gente, né, não amplia tanto assim para as outras camadas das artes, né, para as outras pessoas que estão envolvidas em vários outros processos e que como tudo se conecta, né? Então a gente acaba ficando limitado dentro da nossa bolinha de prática, né? E o curta me ensinou muita coisa, muita coisa. E é um curta-metragem que a gente conta um pouco da história do... O Isaac vem como personagem, né? Mas a principal mensagem, né? A mensagem do curta-metragem é as expressões urbanas e de grafite numa cidade de interior. Então, achei muito legal quando você perguntou para ele se ele gosta de fazer o grafite aqui, como que é para ele fazer o grafite numa cidade de interior, porque o curta-metragem ele traz essa reflexão, né? Então, ele traz muito esse contexto, porque assim, a gente está acostumado a ver o grafite nas grandes cidades, né? Nas grandes metrópoles. Aqui foi em São Paulo, né? E aí você chega em Toledo, eu sou de fora de Toledo, eu venho de São Paulo. Então, eu chego em Toledo, uma cidade do interior, de repente eu me deparo com um monte de grafite pela cidade. Isso é diferente, isso você não encontra, você não vê muito nas cidades de interior. Então, acho que é uma particularidade de Toledo. Então, por que isso? Então, a gente traz traz um pouco desse contexto, e o Isaac é o personagem desse curta-metragem. Então, tem um pouco da história dele ali. E a gente fez o lançamento dele no ano passado, em dezembro, no cinema. Foi muito legal se ver no cinema. Eu falei, Isaac, tá preparado para se ver no cinema? Um dia eu mandei mensagem para ele. Eu tive uma ideia. Vamos lançar o seu curta no cinema. Ele, eu fiquei chorando depois da Mariana. Chorando, eu falei assim, gente, vai chorar lá. Aí ele fazendo um discurso antes do filme lá. Eu falei, já vai chorar, gente. Já estava chorando faz antes. O lencinho e tal. Mas é legal, porque a gente acaba ocupando espaços que a gente não imaginava. Eu nunca tinha ido no cinema de Toledo. Nunca tinha pisado no cinema de Toledo. Porque eu gosto de ver filme legendado, e no cinema de Toledo só tem dublado, então eu não vou muito, né? E aí, a primeira vez que eu pisei no cinema foi quando foi lançar o curta-metragem dele aqui. Então, assim, a gente acaba ocupando espaços que a gente não vai, e quando que a gente imagina que você vai ver um filme, né, um curta que você produziu ali no cinema, cara, muito legal. Eu imagino também o quão gratificante é para o teu próprio trabalho ver ali sendo exibido tudo. E o que me chamou muita atenção no documentário é quando seus pais estavam falando, e você emocionado também, né? É incrível, eu também me arrepio, assim, porque... Poxa, de repente você vê toda a sua trajetória resumida em 20 minutos, né? Sim. E isso é algo tão lindo poder compartilhar. E essa arte, ela não fica... Ela se expande também para outras pessoas, no sentido de que você ensina crianças e adolescentes a fazer grafite também. Porque eu penso, é isso mesmo, sabe? Assim, à medida de que outras mães, outros pais possam ter esse mesmo orgulho, né? Porque tem tanta gente fazendo tanta coisa legal... E tem poucas oportunidades de que isso seja mostrado, né, nessa proporção. E eu me sinto privilegiado por isso, né? E eu acho que isso gera essa responsabilidade. E ver meu pai e minha mãe lá foi muito legal. Eu falei assim, não, a gente tem que entrevistar seus pais, né? Ah, Mel, mas você não vai conseguir fazer meu pai falar. Eu falei, deixa comigo, eu quero ver que ele não vai falar comigo. Deixa eu ver se ele não vai falar comigo. Sentei lá, rapidinho. Foi, falou. E isso também é uma dificuldade, gente, porque quando a gente vai gravar, vocês devem saber aqui, meu Deus, a gente pega um material gigante e depois a gente tem que decupar aquilo. Aí você fala, eu quero botar essa parte, não tem que... Aí o Pulga, que foi o produtor ali, né, audiovisual com a gente, ele já falou, Mel, a gente tem muito material, a gente tem que fazer uma sequência disso. Eu falei, cara, vamos fazer, porque tem muita coisa parada, né? Então, ter todo esse relato... A gente disponibilizou, ele está no YouTube, mas a gente pensou, é importante, ao longo desse ano de 2025, também seguir fazendo as exibições dele, né? E aí surgiu essa oportunidade
né, de fazer uma coisa totalmente casada ali, né, com a exibição, com a intervenção artística. A gente falou, vai ser muito legal, vai ser muito especial. E a força, né, do que você falou, né? Ela vinha falando ao longo de algum tempo, assim, a gente vai pintar a Kombi. Sim, eu falava, Isaac, quando eu comprei a Kombi, eu conheci a arte dele, eu falei, Isaac, você vai pintar a Kombi. Ele olhava pra mim e dava risada. Eu falei, você vai pintar a Kombi. Eu queria contextualizar aqui a Kombi, para quem não conhece, né? Porque a Kombi é um lugar muito especial que tem aqui em Toledo. É um autêntico. Jardim muito autêntico. Lá na Rua Guarani, lá no Jardim... Não é Jardim, é Ela Salle, né? Ela Salle. Isso. Que recebe as pessoas de uma maneira diferente. Eu gostaria que você contasse como que é o Jardim da Kombi, Cris. Surgiu de uma loucura nossa, né? A gente comprou a Kombi e tal, vamos fazer evento. Mas a gente precisa fazer uma coisa diferente, né? Porque só evento você não vai conseguir. A gente está ainda no interior, então não tem uma demanda muito grande. E aí, falei pro meu esposo, sócio esposo, falei, olha, a gente precisa achar um lugar, mas tem que ser um lugar massa para fazer o nosso espaço e a gente colocar a nossa Kombi quando a gente não está em evento, né? Para parar ela lá, a pessoa tomar uma cerveja, trocar uma ideia, assim, ó, pegar e levar, nada de ficar, né? Então, beleza. Aí comecei a rodar a cidade, rodei aqui, rodei Cascavel e tal. Surgiram alguns outros locais, mas não deu certo. Aí eu passei por esse lugar e falei, meu Deus, é aqui. Olhei, mato de um lado, mato na frente. Falei, um refúgio aqui ó, com árvores dentro do centro, praticamente no centro de Toledo, numa rua super conhecida e movimentada. Falei, vai ser aqui. O mato estava mais alto que a gente. Vamos lá. Vamos ver o que vai sair daqui. E foi se transformando, né? A gente começou só com a Kombi ali, mal tinha luz. Vamos colocar uma fogueira. Aí, de repente, começou a surgir criança com pai que queria vir lá fazer um marshmallow. Eu falei, olha, isso aqui é a ideia de um jardim, de um espaço alternativo. Aí começamos com feira. E foi tomando proporções que a gente não imaginava. Aí veio a Mel com o Cinicial aberto. Não, então vamos fazer isso aqui um jardim, porque a gente não tinha muita coisa de jardim. Aí o pessoal começou a levar muda para esse lugar. E foi se tornando uma coisa que é hoje. É esse espaço que as famílias podem ir lá. A gente sempre fala, traz sua cadeira, quer sentar aqui e tomar uma cerveja. Vem com as crianças, porque tem espaço para as crianças correrem, brincar, eles adoram. Ficar em volta da fogueira quando é mais frio. Então... é essa a ideia, né? Trazer uma coisa diferente para Toledo. É difícil ainda você colocar na cabeça das pessoas essa ideia diferentona aqui na nossa cidade, né? Mas está indo, a gente está conseguindo e estamos crescendo aos poucos ali no nosso espaço. E aí, a Mel vem, ela ajuda a promover o... Como é? Céu Aberto Itinerante. Cine Céu Aberto Itinerante, que promove também em outros espaços. E aí vai acontecer agora no sábado lá no Jardim da Kombi. Eu queria que comentasse também como que é esse movimento de promover esses encontros culturais aqui na nossa cidade. Tudo surge, né? A gente está ali, de repente surge uma ideia. O cinema aberto, na verdade, ele é uma ideia que... essa ideia surgiu lá em 2018, já faz um tempo, né? Com a Ana Barbieri, que é a minha parceira nesse projeto. A Ana também é produtora, né? A Ana está terminando, acho que acabou de se formar na Faculdade de Cinema, Comunicação Social e Cinema. E lá em 2018, quando eu fazia feiras também, porque eu sou livreira, vendo livros, discos, enfim, participo de feiras, e fiz lá em 2018 umas 2 edições de uma feira, e eu queria fazer um cinema aberto. Só que eu não sabia nada, não conhecia nada, e a Ana, antes de estudar cinema, ela é formada em Direito, né? E aí eu falei, eu não sei como é que funciona direitos autorais, essas coisas, troquei uma ideia com ela. E a gente falou, não, dá para fazer, só que não tinha um espaço para fazer, porque eu queria fazer aberto. Então, assim, eu tinha que ter um lugar para projetar, ou eu tinha que ter uma lona, alguma coisa nesse sentido, um lugar que recebesse isso e tal. Enfim, não tínhamos o lugar perfeito, as coisas acontecem quando tem que acontecer, eu sempre falo isso, né? Calma, as coisas vão acontecer na hora que elas têm que acontecer. Passou, a ideia ficou, e aí, quando foi no ano passado, em 2024, a Ana já terminando ali a faculdade dela, ela falou, amiga, vamos reativar aquele projeto e tudo? Eu falei, gente, mas aonde? Aí, um dia, a gente foi na Kombi, lá... participando também das feiras que a Cris faz, né? Porque faz as feiras ali, eu acho que é um movimento super importante também para a economia criativa. A gente
que é livreiro, que tem, né, pessoal do artesanato, os artistas, tem um espaço para venda, né, do seu trabalho, é muito importante. E aí, uma vez a gente foi lá, o pessoal estava jogando, né, Mortal Kombat, Street Fighter. Eles projetaram, porque tem o espaço, né, e tem um prédio. E é como é que fala? Branco, assim, né? Pintura branca. Aí, projetando. Aí, eu falei, gente, pode ser lá. Aí, eu falei, não, com certeza. Aí, na época, a Thaís estava aqui. A Thaís vendia sanduíche lá. Parceiros. E aí, a Thaís, nossa, verdade, não sei o quê. Aí, ela falou, e aquele jardim, vamos pedir. Aí, ela que deu a ideia das mudas, não foi eu. Eu falei, eu passei para você, mas a ideia veio dela. E aí, a gente, nossa, vamos fazer tudo isso junto, então. E aí, começamos o projeto. Então, a ideia do Cine Céu Aberto é fazer um conceito de cineclube, onde a gente possa exibir filmes. A gente trabalha com recorte mais de curta-metragem, porque aí é mais fácil, o pessoal chega, consegue ver curtinho, a gente consegue reprisar e tal. E depois, de acordo com, né, também a interação do público, fazer um debate, se assim o pessoal entender, tudo muito à vontade, ninguém é obrigado a nada, né? Mas a ideia é levar a sua cadeira lá, assistir, sentar, céu aberto, assistir um cinema, né? Então, a gente fez lá na Kombi várias edições no ano passado. A gente depende do clima, do tempo, né? De não chover, tudo isso, de não estar muito frio e tal. A gente fez em outros espaços, recebemos convite do NUMAP, fizemos no Núcleo Regional de Educação, queremos fazer no Céu das Artes também, que tem um espaço ali. Então, a ideia é ir ocupando, né, de forma itinerante. Mas a nossa casa do Cine é a Kombi, porque é o lugar perfeito para isso, né? Então, nesse ano, a gente falou, não, vamos voltar, né, com as exibições. E aí casou tudo, né? Porque a Cris convidou o Isaac para fazer uma intervenção na Kombi e a gente falou, ele aceitou. E falamos, por que não? Então, já fazer uma edição do Cine, já voltar, já reativar. Então, a ideia é essa, né? Um projeto totalmente gratuito. E, né, agora a gente tem um monte de produções de Toledo também. Eu acho que isso é legal, né? Começar com uma produção que foi feita aqui e isso abre espaço para as outras, porque houveram outras produções na Lei Paulo Gustavo, né? Não foi só do Isaac, teve outras pessoas. O pessoal fez da Ed Brau, teve o pessoal do skate, agora a gente vai filmar do hip hop também. Então tem muita coisa vindo, né? E dá para a gente fazer uma exibição aí da galera de Toledo, né? Valorizar. Um monte de ideia aqui nessa conversa. Eu tô vendo como que uma coisa precisa da outra, né? Para ajudar a potencializar. Isso é muito legal ver a Mel falando. Né? Essa é a ideia do nosso espaço, trazer essa questão cultural, né? A gente já está foram 5 edições da feira. Agora, para fevereiro, também, a gente já vai trazer um carnaval bem legal. Isso é importante, né, gente? Ter um espaço. Essa cena cultural da cidade. Cara. Eu queria um spoilerzinho aí do Isaac, qual que vai ser essa intervenção lá na Kombi, qual que é a ideia? Eu acho que eu vou encher a Kombi de picho, né? E colocar uns lúpulos para desbaratinar. Até parece, né? Isaac. É fácil trabalhar assim, viu? Porque a gente já tem um caminho, né? Não precisa você criar totalmente uma coisa, mas como ela já tem um caminho, já tem uma identidade, isso é bem gostoso, porque você consegue brincar ali com as formas, com o jeito que é o suporte. A Kombi é um automóvel, né? Então é bem legal, assim, você tirar do plano ali e colocar uma coisa que tem movimento, né? Que tem as linhas, você trabalhar com isso é legal. É desafio porque o spray, ele é meio grotesco, assim, né? Ele não é uma coisa fácil de controlar. E aí você tem que ter uma teimosia, assim, de fazer até que dê certo, sabe? E foi o que eu falei pra ele. Eu falei, a gente tem uma base aqui de cor, de identidade visual. Se vira. Você faz o Vai no que eu não quero saber, não quero aprovar nada. Eu quero que você faça, depois eu sei que vai ser bem feito, sei que vai estar legal. Confio nesse artista. Qualquer coisa me dá outra Kombi. Mas é bem legal, porque assim, a gente conversou tantas vezes, né? E sempre que ela falava, eu tava numa loucura, e a Mel sabe. Então, eu trabalho com a arte como o meu produto carro-chefe, né? Com agendas. E aí eu tenho uma parte social com a CUFA, sou coordenador da CUFA, da Central Única das Favelas, e isso subiu a nível de estado, e eu tive participações a nível de Brasil e internacional. E também eu entrei, né, nesse mesmo tempo para o time da marca, com a Alpinto, que é a Flame, e também tem uma demanda dos eventos de grafite, tanto nacionais quanto internacionais, e tudo isso aconteceu, assim, de uns anos para cá. Até novembro, quando deu o acidente, que eu tive a cirurgia, eu estava com todos os dias agendado até agora, final de janeiro. Então, praticamente,
Foi assim, caiu por terra, né? E aí abriu margem para fazer outras coisas que nem estavam programadas. Olha só. Né? Então, isso é muito doido o jeito que acontecem as coisas, né? E também com essa da Itaipu, né? Eles abriram para outros artistas e abriram para o Paraná inteiro. Então, se não tivesse feito esse movimento, provavelmente também eu nem estaria aqui agora. Porque ia estar fazendo as agendas, né? De que outras pessoas participem, que cheguem, que façam, né? Que descubra outros artistas, outros locais. Isso é bem legal também. Você comentou ali que eu stalkeei ele no seu Instagram também, que você teve uma experiência fora do Brasil também, né? E como que foi para você fazer a sua arte fora do Brasil? E também, querendo ou não, a gente acaba recebendo vários inputs, assim, recebendo várias referências para aumentar essa bagagem. Como que foi para você essa experiência? É louco demais. Na hora que entra no avião já começa a dar um treco, né, na gente. Caramba, esse negócio vai mesmo atravessar o oceano. Né? Mas é uma coisa que é difícil de descrever, cara. Eu lembro que quando a gente chegou, teve um momento de recepção muito, muito legal. A gente chegou primeiro na Espanha e tudo novidade, mas assim, o momento que marcou foi assim, eles levaram o pessoal da CRIO, uma CRIO de meninas chamada Bravas, né? E tem todo um contexto do grafite lá e tal, algumas dificuldades mesmo, porque o grafite é muito mais vandal naquele local onde a gente foi. Então, assim, é uma contravenção, né? Então, a gente foi com eles, entendemos um pouquinho rapidinho disso e eles levaram a gente num pôr do sol. Num pôr do sol, assim, não porque era o pôr do sol, mas por conta do local onde era um castelo jesuíticos, daquele tipo de padre, assim, gente. Aí aquele castelo tinha, tipo, 1.500 anos, ali naquela montanha, que estava ali funcionando, né? E tudo que a gente estava vendo era uma coisa, assim, maior do que toda a história brasileira. Só aquele ponto de vista, assim. E na hora que eu olhei para trás, tinha gente morando na montanha que a gente estava. No buraco, assim, sabe? E eu falei, caraca, que coisa, que loucura. E maravilhoso aquele pôr do sol. E do lado uma cordilheira com neve. Tô dentro de um filme, né? E essa era a primeira sensação. Eu falei assim, eu quero ir na neve, né? Eu quero ir na neve. E aí eu lembro que a marca levou nós para vários pontos. Na Espanha, pintar com as meninas. A ideia era pintar na Itália. Depois a gente foi para a Grécia. E ia para outros países que não deu certo na negociação e também por conta do tempo, né? E foi muito legal. Na Grécia, a gente teve outros momentos, assim, incríveis, não só de conhecer, né, alguns lugares, mas a gente pintou na fábrica dessa tinta, que é do lado do maior campo de refugiados da Grécia. E aí, assim, como eu tenho muito desse contexto social, vejo muito dessa questão das desigualdades e tal, isso marca bastante, né? E a gente foi pintar num lugar, numa escola, onde também teve um marco importante na Grécia, de uma guerra que eles tiveram, né, e foram vitoriosos lá, e a gente estava pintando do lado do marco na escola do lado desse marco, assim, e a comunidade tem outra participação na escola, e o desenho da Gaia, nossa Gaia aqui, né, da Mãe Terra, ele meio que parece que ele tem uma metamorfose com a própria Atena, né, que é a deusa lá. E eles escolheram esse desenho para abrir esse mural. E na minha percepção, era o desenho, o pior desenho no sentido da técnica. Por que eles vão me escolher, cara? Os caras que estão aqui comigo, né? Tipo, são mestres, são pessoas que fazem coisas assim. E o rapaz da tinta falou assim, Isaac, para de se colocar nesse lugar inferior, cara, porque não é isso. Você veio por um motivo. E olha só o que aconteceu. Escolheram o seu trabalho. Saiu no jornal grego, não aguento, gente. Grego. E daí, cara, e é uma constante, assim, Nova York também foi assim, eu não ia pintar, eu fui para trabalhar, e aí fui para pintar, aí teve uma matéria comigo, aí o fundador da CUFA sentou comigo, não é com você, não. Sentou comigo num chão, assim, do hotel, e falou assim, quem é você, cara? Por que você está aqui? Eu falei, cara, por que esse cara está falando? E aí foi toda uma ideia, cara, construiu uma coisa espontânea, né? A partir do trabalho, da dedicação do trabalho, e esse lugar foi construído a partir dessas oportunidades. E aconteceu isso também lá nessa viagem. E aí eu voltei completamente diferente, né? Não só com a responsabilidade da marca, e também com o contexto que eu trabalho aqui, que é no interior, que é falando sobre meio ambiente, sobre social, sobre cultural, e como que a arte perpassa todos esses caminhos, né? Como que a gente pode construir isso junto aqui, esteticamente, mas principalmente pela experiência de fazer junto, né?
Porque você tem vários caminhos, mas quando, né, como a colega falou aqui do processo dela, quando a gente faz, é diferente. Isso aqui fica gravado, você nunca mais esquece. Diferente só de um discurso, só de uma palestra, né? Não que isso não é importante, mas quando você faz... A prática, né? Grava no HD, assim, né? É muito doido. E eu acho que uma coisa muito bacana do seu trabalho também é que você leva os jovens e as crianças, né? E gostaria que comentasse como que é esse trabalho que você desenvolve aqui na região, que não se limita só em Toledo, né? Você leva para outras cidades também. Esse é o acordar, né? De dar cor às expressões. Então, esse é a menina dos olhos. É por esse motivo que eu fico toda hora chorando, né? Mas não por causa do meu trabalho, mas porque ele me possibilita isso, né? A chegar a novas pessoas. E é muito legal ver as crianças, adolescentes participando pelas diversas maneiras que eles têm para participar, mas principalmente porque a arte ela tem um poder, assim, parece um tempero, sabe? Uma coisa que você alcança aquilo que não estava sendo alcançado, você abre um espaço para aquele que é o bagunceiro, você abre um espaço para aquele que a professora não dá conta, você abre um espaço para aquele que quer fazer uma comunicação, que quer fazer uma intervenção, que quer fazer um protesto, você abre espaço para aquele que é tímido demais para fazer alguma coisa, você abre espaço para aquele que é muito inteligente e sabe o que quer fazer. Então, é muito massa isso. Esse poder não é do Isaac, é da arte, sabe? E quando a gente constrói junto isso com o adolescente, é que ganha força. Então, aí entrou essa participação, começou a tomar conta da minha prática, completamente. Então, eu sou muito mais realizado dentro de uma oficina, às vezes, do que num mural meu, sabe? Uma coisa minha, grandona, não importa muitos, mas quando tem essa prática, quando tem essa participação, cara... Essa troca, né? Essa troca é incrível, né? E qual que é, digamos assim, a marquinha que você gostaria de deixar nas pessoas? Tanto que você interage no Projeto Acordar, quanto as pessoas que são impactadas pela sua arte? Eu acho que é difícil essa, né? Resumir essas coisas, né? Nessa palavra é difícil, mas eu acho que acreditar, né? Numa humanidade que dê conta de fazer coisas boas, né? De deixar um legado positivo. A gente está num mundo autodestrutivo que só fala em destruição e coisas ruins, né? Eu acho que essa prática, fazer com a mão e mostrar, né? Que tem uma Kombi legal ali, com pessoas interessantes fazendo uma troca genuína, verdadeira, que a arte vai estar ali no muro, né? Por pessoas também que acreditam nesse mundo que é um lugar melhor. Acreditar no que se faz e fazer como a Mariana fez comigo, acreditou em mim, né? E outras pessoas também. Como vocês abrindo esse espaço, acho que a mensagem é essa. A gente precisa acreditar na gente como sociedade e qualquer coisa que se faça para dar certo, né? Olha que lindo, é muito bonito ver como essa engrenagem toda, ela impulsiona para que tenha realmente uma mensagem muito maior do que todas nós, né? A gente, na sociedade, porque a arte, ela vem justamente para comunicar algo muito maior do que nós, né? Provocar. E é muito lindo o trabalho de uma produtora cultural, de um artista, de alguém que promove e abre espaço para que isso tudo aconteça, né, Cris? Então, eu gostaria de reforçar aí o convite, por favor, Cris, para que o pessoal vá até a Kombi no sábado para participar dessa intervenção cultural e da exibição do documentário. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Sábado, a partir das 18 horas. A Kombi já vai estar estacionada lá, Isaac já vai estar... Rabiscando tudo, fazendo só lúpulo, né, Isaac? Sabe fazer isso? Vamos promover a Cris, a artista também, porque ela é artista. Então, a partir das 18 horas, a gente já vai estar por lá esperando vocês às 20 horas, né, Mel? A gente vai rolar a exibição. A partir das 20, né? Porque a gente tem que esperar cair um pouquinho à noite, né? Pra ficar melhor. Agora o sol tá se pondo mais tarde. E durante a intervenção do Isaac vai estar o pessoal da Sil e Companhia fazendo um som pra gente, pop rock por lá. O pessoal também que tá aí já nessa questão cultural há muito tempo, né? E é isso, vamos lá tomar uma cervejinha, leve suas cadeiras. Vamos sentar lá, curtir esse momento aí diferente. Aqui já vai ter uma mini rampa de skate lá. Tem espaço? Eu gosto da Cris, que tudo que a gente fala dela fazer, ela fala, vamos, tem espaço, dá pra fazer. Não, vamos colocar, vamos fazer. É só fazer, vamos lá. Tá aberto pra isso. Mel, gostaria de deixar alguma mensagem também? Eu acho que pedir, né, para as pessoas, além da participação, acompanhar também, né,
O curta-metragem está no YouTube, porque às vezes a gente não tem a oportunidade de ir lá, né, conferir no dia, mas assistam, compartilhem, né? Eu acho que é uma produção aí bacana e que vale a pena conferir. E é isso. Manda jobs, gente. Precisando, estou aí. Aquela brincadeira. Como que é? Isaac Street Art. É o o canal do YouTube, isso. Isaac Street Art. Aí quem quiser acompanhar lá, tanto o do skate, porque a gente ainda não tem o YouTube do skate, então acabou ficando hospedado ali no meu canal, né? Isaac Street Art, tá? Os 2 documentários lá. Convido a galera que quiser fortalecer, assistir, né? E prestigiar esse trabalho que a gente fez. Tá disponível para todo mundo. E se quiser ir ao vivo, né? Vamos lá. Acho que é bem melhor, bem ver o melhor. trabalho Ao do vivo, Isaac. como a gente trocou toda essa ideia, E ao vivo tem um tempero especial. Não, tem um então- tempero especial e a gente pode fazer um momento de troca também, Claro, né? com De certeza. compartilhar, o Isaac Tô falar um aberto. pouquinho ali para quem estiver lá, né? Trocar Cara, uma quem ideia. estiver É 20 escutando e tiver minutinhos. dúvida, né? Eu sempre acabo aqui na rede social, eu tenho ficado um pouco mais distante, justamente que eu estou nos processos de vida onde, né, vai acabando tendo que distanciar um pouco da rede justamente para se curar de outras coisas, né? Mas, assim, eu recebo muitas essas perguntas de dúvidas, por exemplo, a gente vai habitar uma Kombi, como que faz isso e tal? Se você tem essa dúvida, então sinta-se convidado a ir lá e tirar ela pessoalmente comigo. O que eu puder ajudar, eu vou fortalecer, porque acho que esse é o caminho. Legal, Isaac, Mel, Cris, muito obrigada pela participação de Obrigada. hoje. Agradeço vocês também que nos acompanharam até aqui no final. E convido para que venham curtir o nosso Instagram do Jornal do Oeste, @Jornal do Oeste. Acompanhem também no site, a gente sempre está com várias notícias, várias informações. E até o próximo episódio do Papo Oeste. É isso. Que bom.